No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana para você. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, eu quero começar os primeiros dias desta semana falando sobre Gênesis 1:26, atendendo algumas mensagens que nós temos recebido de pessoas que creem e defendem a doutrina trinitária, outras confusas, outros que estão chegando agora, conhecendo mais um pouco a fundo a doutrina da unicidade. Gênesis 1:26 é o famoso façamos o homem à nossa imagem e semelhança, um texto muito conhecido, tá certo? Então peço que você que acompanha o nosso programa, você que já está acompanhando a gente há algum tempo, sabe que já falamos, compartilhamos muitas coisas, inclusive tenho participado de alguns debates onde nós temos falado um pouco, mencionado ainda que de forma rápida e também sobre o calor do debate. Então não dá para a gente dissecar o assunto. O que tenho para abordar, né, você sabe que a gente aqui dentro do Minuto da Unicidade, que é um quadro que é transmitido também dentro do programa Nossa Voz na Rádio BTFM do Rio, e também é o assunto, né, chamamos o assunto para o tema, para o debate, para a reflexão, e não dá, evidentemente, para a gente dissecar toda a importância do tema em si. Mas vamos procurar falar um pouco, né, considerar e fazer algumas reflexões importantes. Então vamos lá. Para início de conversa, então você que já sabe, né, você que já tem ouvido aqui o nosso posicionamento, uma coisa que eu tenho para acrescentar nesse estudo, talvez fica para o último episódio, para a última parte, é uma questão sobre a errad. A errad, isso é importante, tá certo? Vamos falar um pouco sobre isso, que tem a ver, errad. Faz parte da Shema e também tem a ver com Gênesis 1:26. Por que a errad tem a ver com Gênesis 1:26? Porque a errad é muito conhecida em Israel. Procure saber o que é a errad, o maior mandamento, é um preceito estabelecido, é o princípio da fé judaica. Todo judeu ele sabe sobre isso. O que tem nessa errad, Tony? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então está lá em Deuteronômio 6:4, e se Deus é um, princípio da fé judaica, do monoteísmo, é um princípio básico da fé judaica transmitido por Moisés a partir da sua caminhada com o povo de Israel no deserto. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Essa frase, essa máxima é estudada diuturnamente pelos adeptos do judaísmo desde o princípio da fé. Então, Deus é um. Se Deus é um, como que ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança? Olha aí Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Então, não é um. Deveria essa errad ter ali, Deus é 3 ou é 2, enfim. Vamos deixar a errad para falar na última parte sobre esse importante princípio que está, de certa forma, correlacionado a Gênesis 1:26. Bom, agora, voltando aqui para o tema, nós precisamos considerar alguma coisa, alguns pontos importantes. Por exemplo, em Gênesis, logo no começo, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou, né? Vamos botar aqui, eles colocam Deus, né? Que não é um nome próprio, tá? Vamos botar aqui em outras traduções, por exemplo, a King James. No princípio, Yahvé criou os céus e a terra. Criou o céu e a terra. No princípio, criou Deus. Singular, não criaram. O versículo subsequente ao que nós lemos no início, que é o versículo 27, no 26 ele diz no plural, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no verso 27 diz, e criou, e não criaram,
Está falando no plural em cima, e embaixo volta para o singular. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não dá para terminar hoje aqui esse tema, como eu disse, eu vou levar talvez alguns dias dessa semana falando sobre isso para você acompanhar a série. Peço que você acompanhe os demais. Como ensina a teologia, atenção teólogos, né? A gente não pode ignorar alguns princípios básicos da teologia que são, no caso, né, a hermenêutica e a exegese. São duas matérias importantíssimas que elas ficam praticamente de fora da reflexão sobre o tema por muitos que respondem essa pergunta de bate-pronto. Se a gente considerar o seu contexto, a gente vai ter muitos problemas aqui ao afirmar que havia uma pluralidade na divindade, pluralidade de pessoas criando, né? Porque o que a teologia trinitária defende? Que são 3 pessoas distintas que compartilham da mesma divindade ou da mesma substância divina, como diz lá o famoso teólogo da Idade Média, Tomás de Aquino, que ele fala sobre a substância de Deus. O que seria Deus? O que seria Deus, a substância? E aí o outro filósofo também, outro pensador importante da Idade Média, que é o Agostinho de Hipona, o famoso filósofo Santo Agostinho, ele defende, né, a questão das 3 pessoas, né? Defende que é um mistério. Ele começa a desenvolver o que foi cunhado lá a partir do Concílio de Nicéia. Olha quantas coisas importantes nós precisamos considerar. Mas vamos falar da hermenêutica. O que ela faz, né? Ela nos faz questionar os textos, né? Ela faz perguntas para o texto responder. E isso é muito importante quando você começa a refletir no texto e fazer perguntas ao texto que vão nos ajudar a entender. Quanto mais perguntas você for fazendo para o texto, mais a busca de resposta torna a matéria interessante, o tema interessante. Então você procura aí o contexto direto, né? A hermenêutica vai nos ensinar a observar o contexto direto e vai também nos fazer refletir sobre o contexto amplo, total das Escrituras. Eu estou usando aqui umas expressões teológicas, né, para que os teólogos também acompanhem a nossa linha de raciocínio. Bom, o contexto direto, ou seja, que é o contexto analisado pelo próprio texto, né, parte de cima, parte de baixo, nós vemos no singular. No princípio, criou Deus, singular. Os criou, né? Não criaram. Volto a repetir de novo, desculpa a redundância, esse é o contexto direto. O outro texto, que é o 27, né? Outro versículo que está dentro da questão, dentro do tema, e criou Deus o homem à sua imagem, não às suas imagens, à sua imagem. Bom, outras perguntas que nós faríamos aqui no texto que vamos tentar responder ao longo desta semana é: a imagem de quem foi feito o homem? Ele falou, criamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Bom, partindo desta primeira pergunta, a imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito? Essa é a primeira pergunta. E outra coisa, quantos que fizeram o homem? Quantos participaram da criação? Porque está no plural. Façamos. Quando você coloca no plural, se não tiver especificado a quantidade de pessoas ali, você pode dar de 2 a infinito. Colocou no plural, façamos, pode ter 2 até, né, quantos tiverem ali, quantos caberem. Então, você coloca no plural, não quer dizer que tem 3 ali ou 2 ali. Porque, por exemplo, aqui a gente observa o seguinte: os unitaristas, quem defende o unitarismo, procura saber qual é essa corrente. O unitarismo, para resumir aqui, é a crença, né, a vertente teológica que acredita que tem 2 seres: o Pai Todo-Poderoso, o grande, e o seu Filho, que está bem abaixo do Pai. Esse é o unitarismo. O grupo mais famoso unitarista que nós conhecemos é
são as testemunhas de Jeová. Mas tem evangélicos também unitaristas e muitos, viu? Inclusive que batizam em nome de Jesus, tá bom? Tem um vídeo no canal Pastor Tony de Souza que eu debati com o pastor, agora não me recordo o nome dele, mas ele é unitarista. Então temos muito unitaristas na América Latina, principalmente fora do Brasil, aqui pela América do Sul, Uruguai, Argentina. Voltando aqui, o grupo unitarista crê em 2, correto? Aí ele vai dizer que se façamos, são 2 ali criando. E com muitas referências bíblicas e vai ali sustentando que tem 2, porque eles não acreditam em 3, eles não creem em 3. Já o grupo trinitário, né, defende a crença em 3 pessoas, ele coloca 3 ali, só que o texto está no plural. Não dá para saber quantos tem ali. Segunda pergunta. Primeiro, a imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito, João 4:24. Deus é espírito, o homem foi feito de carne e osso. Olha aí. E quantos participaram da criação? A outra pergunta que a hermenêutica nos empurra para falar, nos leva a refletir é: com quem Deus estava falando ali? Está no plural. Uma coisa é certa, está no plural. Ouve-se o plural ali. Isso aí é um ponto pacífico para todas as correntes teológicas. Tem plural, está nos originais o plural. E como explicar essa situação? Então, nós fizemos aqui uma reflexão sobre as perguntas que o texto nos fala, que obrigatoriamente somos levados a refletir. Então, amanhã você acompanha aí na nossa programação, já estamos aqui há mais de 11 minutos falando sobre esse assunto. Amanhã nós vamos responder, então, portanto, uma dessas perguntas aí, pelo menos uma ou 2, né, se der, para a gente acompanhar. Vai acompanhando, que é legal. Fica uma série sobre o tema, você depois salva aí numa playlist sua, para que você possa examinar com muito carinho esse tema importante. Então amanhã nós vamos responder a pergunta: quantos participaram? O que a Bíblia fala deste momento da criação? Quantas pessoas participaram quantos? Já que está no plural, temos que saber pela Bíblia, e ela diz quantos, né? O número exato de quem formou o homem. Muito interessante você acompanhar conosco aqui. Se você prestigia o nosso trabalho, compartilhe aí na internet. Se você tem alguma pergunta para fazer, mande um e-mail para a gente, tonydesouza@gmail.com, Tony com 2 N's, 1 I, de Souza com Z, @gmail.com. Colabore conosco, nós precisamos essa semana vencer mais uma vez gigantes, e eu conto muito com o seu apoio de toda a sorte. Um forte abraço para você, bom dia, até amanhã. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. E eu espero você amanhã com a continuação deste tema muito importante. Minuto da Unicidade.